Fala pessoal que está ligado no podcast aqui no Senai. Eu sou o Bruno Barros, que eu faço análise de sistemas aqui no Senai. Eu estou com meu amigo Vinícius. Prazer pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado. E a gente está aqui com o professor Miguel Bozer, que vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Um assunto muito alto. Professor, por favor, se apresente. Bom pessoal, primeiramente boa noite a todos aí. Agradeço o convite aí dos alunos para participar de mais um podcast aí sobre IA. Né? Queria parabenizar todos os envolvidos aí com esse projeto. Eu acho que ele tem um grande valor, né? Passar conhecimentos que eles são muito específicos, conhecimentos que às vezes as pessoas nem consideram que é uma área com a qual ela pode investir, né, numa carreira profissional, e é muito legal passar isso adiante aí para a comunidade, disponibilizar esse conteúdo. Então, parabéns aí a todos os envolvidos. Obrigado, professor. Muito bem. Agora vamos começar primeiro com a definição, né? Falar para o pessoal o que é IA. O que é, professor, isso aí? Cara, você falar para as pessoas o que é IA sempre é muito difícil, porque não existe na área uma definição que comumente aceita a todos como uma definição que é aquela definição maior que existe, que todo mundo aceita como verdade. Né? A área de IA é uma área que tem várias citações que você pode citar para você explicar o que é uma IA. Como, por exemplo, na IA é você ter um dispositivo com a qual ele vai ter alguma programação, enfim, você vai pegar esse dispositivo, você vai fazer com que ele tenha tomadas de decisões, e se alguém analisar as tomadas de decisões desse dispositivo, vai falar que são decisões inteligentes. Certo. Então isso é uma das formas de você definir o que é IA, pegando citações, mas não existe uma definição aceita por todos da área. Então isso digamos assim, uma lacuna que existe na área. Não existe, digamos assim, um grande cientista que revolucionou a área. Existem vários, né? Falta que, digamos assim, aquele Einstein da área que talvez venha com uma definição e que todos sempre vão aceitar aquela definição. Perfeito. Interessante. A gente pode dizer que a IA é um software melhorado, assim? A IA, existem diversos tipos de IA, né? Mas no geral, normalmente é você conseguir pegar dentro, por exemplo, de uma programação e você criar algo inteligente. Então tem diversas áreas, diversas formas de você fazer isso. Você criar uma programação que vai ter uma resposta inteligente para um determinado cenário. Pode ser um cenário bem específico. É uma coisa que às vezes o pessoal confunde muito de IA, porque vê nos filmes, né? Vê lá um filme que tem um robô que sai na rua matando todo mundo e conversando com todo mundo e fazendo atividades corriqueiras do dia a dia. Isso está muito longe de acontecer, de chegar nesse ponto. Você tem um robô aí de atividade geral, uma IA de uso geral. Normalmente são IAs de uso específicos, para resolver problemas específicos. Interessante. Você não quer fazer alguma observação? A parte importante que eu vejo assim é que algumas tecnologias que estão avançando assim na parte de robótica, de alguns robôs, eles tentam trazer algum tipo de aplicação para um fator somente, no caso, Sim, né? sim. Esse espaço que o senhor falou, professor, de que estamos muito longe, é devido à falta de mão de obra, porque não deu tempo mesmo de maturidade do processo. É um problema muito complexo de ser resolvido. A gente ainda não tem capacidade para resolver esse problema. A gente precisa estudar mais, precisa aprimorar os modelos, precisa surgir novos modelos, surgir novas pesquisas na área para você poder chegar nisso aí. A gente está longe. Tá Isso aí é um longe. ideal. Então aquele filme Pra Eu, Robô, por exemplo... Isso, aquilo que é a visão de IA que as longe. pessoas têm. Entendi, Né? entendi. Por exemplo, você ir trabalhar no ponto de manhã, você trocar uma ideia com uma IA que está lendo um jornal ali, que está indo trabalhar também. Entendi. Não, isso está longe. Ficção pura. Ficção Entendi, pura, entendi. está longe. Porque ela passa a ideia de que está chegando tudo muito rápido, né? Parece que a gente acordou hoje com o ChatGPT, que faz texto pra gente, por exemplo. Sim, sim. É que existem muitas questões que a IA vem resolvendo problemas, por mais que sejam problemas específicos, que vêm muito para o nosso dia a dia. Como você comentou do ChatGPT, né, já vi muitas pessoas comentando bons usos da ferramenta, como por exemplo, eu quero gerar um resumo do meu currículo. Né? A pessoa vai lá, coloca o texto dela e pede para o chat melhorar. Então, existem muitos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, por exemplo, profissionalmente falando, eu quero melhorar a escrita ali com qual está um texto no meu currículo, eu posso usar a ferramenta. Então, é algo que a gente sente que envolve muito situações práticas do nosso dia a dia. Mas não quer dizer que a gente está perto de ter um ex-machina aí no mundo, aí, mas, sei lá, o Arnold Schwarzenegger vindo do futuro e matar tudo, não. Não, do futuro tá, se ele vier do futuro, tudo bem, né? Mas a gente não está pronto para gerar isso ainda não. Beleza? Interessante. Você comentou também muito do uso, né, da aplicação dela. Como que ela é, como posso dizer, como ela é treinada para ela fazer esse tipo de coisa? Que nem você comentou de um resumo de um texto, por exemplo. Como ela é treinada para chegar nesse ponto? Da ferramenta do ChatGPT eu nunca peguei para olhar como que eles... Eu nem sei se eles divulgaram isso, tá? De como que eles treinaram, quais foram os
as maneiras com as quais eles treinaram. Né? Até onde eu conheço, eles trabalham com IAs generativas. Né? Eu sempre gosto de usar um exemplo de IA generativa, que é quando eu estava estudando essa área, que é um exemplo que eu peguei para praticar. Por exemplo, você pega um autor literário, né, Machado de Assis, enfim, qualquer autor, ele tem um padrão de se escrever um texto, um padrão com o qual ele usa para escrever um texto. Então você aplica técnicas de processamento da linguagem natural para transformar o texto em valores numéricos, em vetores numéricos, para o modelo de machine learning começar a aprender qual que é o padrão de escrita daquele autor. Você coloca uma palavra e pede para ele continuar o texto, ele vai continuar o texto seguindo o padrão daquele autor literário. Traz essa formatação de acordo com Isso. que você está meio que educando ela. Isso. Então, nesse caso, você comentou de gerar textos, você pode ter uma IA generativa nesse sentido. Você treina ela como? Você pega textos e você pede para que a IA entenda a sequência com a qual ela vai gerar um texto. É que é basicamente isso que a IA generativa vai fazer. Ela, a partir de uma entrada, ela tem que estimar a próxima palavra, a próxima e assim por diante. Probabilidade. Na verdade, são modelos ali que trabalham com variações ali de redes neurais. Então, você vai mudando ali as caixinhas que existem das redes neurais para adaptar para essas situações. Então, acaba sendo algo que o próprio modelo vai aprendendo de acordo com os padrões que o autor escreveu. Ele tenta encontrar esses padrões que existem no autor, para estimar a próxima palavra baseada nas palavras que ele já gerou dentro do modelo. Ele pega um texto do cara, padroniza e continua fazendo isso, até ele... Ele vai entender o padrão que existe de escrita daquela pessoa, para poder estimar as próximas palavras. Então ele vai estimando algumas palavras e vai usando esse processo para entender quais serão as próximas palavras que ele vai escrever para você. Agora o modelo do ChatGPT, baseado nesse que eu fiz um modelo bem simplesinho só para entender um pouquinho melhor o que eu estava estudando na época. Então o modelo eu acredito que seja muito mais avançado e muito mais complexo, porque por mais que o ChatGPT gere respostas que às vezes estão erradas, existe toda uma concordância muito boa das frases com as quais elas são construídas. Né? Fica um português muito, às vezes até muito culto, né? E muito refinado, né? É muito diferente do que eu usei na época, para aprender um pouquinho o que era IA generativa. Então, acredito que é um modelo muito mais complexo que está por trás. Bem interessante. O senhor comentou também do uso de, por exemplo, pegar um texto de um autor, por exemplo, e fazer isso, deixar ele padronizado e tal, para ela aprender com ele. Eu queria perguntar no sentido de privacidade. Até onde o senhor acha que a IA pode chegar nesse sentido? Ela pode pegar esses textos e fazer isso? Tem alguma lei, alguma coisa assim? Que Tem toda questão de lei, até onde eu conheço, é muita questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Toda vez que uma empresa for processar um conjunto de dados seu, normalmente tem aqueles termos de consentimento e você está dando o seu consentimento de que eles podem usar esses dados, você tem o direito de falar que eles não podem usar mais. Né? Então, quando você está aceitando aquele monte de termos num site lá, só sim, aceito, li, concordo, você está, às vezes, concordando com a política com a qual eles vão trabalhar com os seus dados. Né? Às vezes você vê as pessoas comentando, mas por que eles estão usando meus dados assim ou estão usando meus dados de tal jeito? Mas às vezes a pessoa concordou com aquela política de uso daquele jeito. E aí a porta de abertura para poder qualquer empresa ficar ali, você vira um meio, né? Meio que na rede, todo mundo consegue ter acesso aos seus dados. E ainda existe alguma política por detrás disso? Às vezes não é nem todo mundo ter acesso, às vezes o que as pessoas ficam incomodadas por exemplo, como esses dados estão sendo usados. Por exemplo, para fazer sugestão de produtos para você, que estão relacionados às suas pesquisas. Sim. Ou relacionados a algo que você já comprou no site, ele te relaciona outro produto similar, né? Aquele famoso texto que é as pessoas que normalmente compram esse produto também compram isso. Né? Então ele usa esses dados de todos os usuários para tentar fazer uma estimativa de quais produtos você pode comprar. Isso nem sempre é IA que faz. Só de você trabalhar com banco de dados, você já consegue encontrar essas relações, esses vértices próximos uns dos outros e fazer estimativas baseadas nisso. Né? Mas é algo que está muito relacionado a essa questão de dados, de como você pode usar os dados das pessoas. Professor, falando em dados, né, que a gente comentou, hoje a gente tem dois fatores que mencionam a parte da ética e a parte da equidade. Eu acho que o Bruno tem alguns fatores que são importantes também para ser citados nessa parte, e a gente queria entender um pouco melhor essa parte, né, Bruno? No sentido que a gente pode dizer assim, quando, vou citar um exemplo, por exemplo, eu tenho o meu CPF público lá, mas tipo assim, tem muitas IAs nesse momento, né? Elas estão inovando cada dia mais, assim.
até onde eu posso me sentir seguro nessa parte de que... Porque a IA, ela, como o senhor disse, ela é treinada, né? Sim, Então, pode ser treinado, depende muito do que o cara treinou, do que a pessoa que treinou programou ela para fazer. Sim. Então, até onde os nossos dados, seja o meu, seja de vocês, ele está seguro nesse ambiente, por exemplo? A parte de segurança é muito relacionada à parte, por exemplo, de você colocar um projeto de IA em produção. Né? A partir do momento que você colocou um projeto de IA em produção, os usuários vão estar interagindo com aquela sua aplicação. Certo. Né? E pode ser que no momento que eles estão interagindo com essa aplicação, eles vão estar enviando informações das quais são informações sigilosas, informações que são, às vezes, por exemplo, o RG, o CPF, informações com as quais a pessoa pode, às vezes, não querer que acabe se perdendo em algum dado momento. Aí entra mais a parte de cibersegurança. Como essa informação vai ser transmitida sem que no meio tenha ali um man in the middle para roubar essa informação e cair na mão das pessoas erradas. Né? Então, quando você vai colocar um projeto de IA em produção, você também precisa garantir que essa parte de segurança esteja também ali vinculada, né? E atrelada ao usuário. Entendi. Exatamente. Para que ele não seja, não fique exposto a algo com o qual coloque seus dados em risco. São áreas que andam juntas, né? Sim. Nesse a gente fez também o de cibersegurança, a gente vê que é muito importante você ter essa segurança na sua rede, principalmente com o IA, que tem muito acesso hoje em dia a muita coisa. Sim, às vezes para você fazer por exemplo, você tem uma IA em produção e você quer usar ela para uma determinada aplicação, você vai precisar de algumas informações do usuário para ele fazer alguma estimativa. Normalmente a IA ela sempre funciona da seguinte forma: você vai ter uma entrada, Certo. uma caixa preta que o usuário não vai saber, ele não sabe qual modelo, como que aquilo foi treinado, enfim, qual modelo que foi utilizado, e ele vai estimar uma ou mais saídas. Né? Então o usuário vai ter que passar às vezes algumas informações para poder fazer alguma estimativa. Então essas informações que ele está passando tem que ter esse critério de uma análise de que será que essas informações são informações com a qual o usuário precisa mesmo passar? É necessário ele passar certas informações que talvez sejam sigilosas para a IA funcionar? Às vezes não. Né? Então, às vezes, limitar-se àquilo que é necessário que seja passado para um modelo. Né? E por detrás tem algum filtro que faz isso ou ainda não chegou nessa etapa? Para ter esse cuidado com o cliente que está, né, com a pessoa que quer fazer algum tipo de análise, como o senhor mencionou, nas nossas conversas dos bastidores, né, Bruno? A questão da equidade, de você ter uma IA que faz ali um relatório sobre uma aprovação de crédito, sobre algo Sim. assim, uma IA voltada para o mercado financeiro, mas que também utiliza ali algumas características que essa IA foi treinada por uma pessoa que programou ela. Tem algum Sim. tipo de protocolo ou uma base que ela consiga, sabe, distinguir um exemplo de um outro? Assim, é muito importante quando você cria um projeto de IA, se você estiver trabalhando com IA, especificamente modelos de aprendizado de máquina supervisionado, como é que eles vão funcionar? Eles vão ter exemplos, né? Imagina que você está querendo criar uma IA nesse cenário que você comentou do cartão de crédito. Eu quero aprovar ou não o usuário a ter um cartão de crédito. Como é que você vai treinar essa IA? Você vai precisar de um banco de dados, você vai precisar de informação, você vai ter que extrair informação. Informação não, né? Dados, porque você vai transformar esses dados em informação posteriormente. Você vai extrair de um banco de dados os dados que estão nele. Né? Normalmente um projeto de machine learning, projeto de inteligência artificial, ele tem um pré-processamento dos dados, uma etapa de ciência de dados para analisar os atributos que você tem, analisar as informações que você tem. Então, por exemplo, você está pensando na questão da aprovação do crédito. Será que o gênero da pessoa é importante para definir se ele vai ser aprovado ou não, né, o seu crédito? Se de algum momento, né, historicamente, você pegou lá um banco de dados de todas as aprovações e reprovações de crédito que teve num banco. Se de repente, numa boa parte da história desse banco, o pessoal aplicou de alguma forma a decisão da pessoa ter ou não o seu crédito aprovado pelo gênero, isso eu estou aqui conversando com uma pessoa, um homem, então eu vou aprovar o crédito dele. Estou conversando aqui com uma mulher, então eu não aprovo. Essa tendência preconceituosa que existiu no momento que a IA vai ser treinada, ela vai refletir isso também. Então pode ser que quando a pessoa chega lá, ela quer entrar no aplicativo de um banco qualquer, e ela começa a preencher lá, eu tenho tantos anos. Então esse é um atributo que ele pode analisar. Qual que é a idade da pessoa, qual que é o nível de escolaridade da pessoa, a pessoa vai respondendo. Isso também é um problema, o nível de escolaridade. Isso é um exemplo que já aconteceu. Né? Estudantes tinham um grande problema de conseguir aprovação de crédito por causa de modelos que reprovavam somente pelo fato da pessoa ser um estudante. Né? Enfim, você vai ter nas entradas. Então, se a pessoa colocar o gênero lá, ele tem apenas, vamos supor que ele só tenha duas opções, não é inclusivo.
né? Tem masculino e feminino. O cara Certo. coloca masculino. E isso já aprova o crédito dele. Se ele colocar feminino e não aprovar, porque quando a IA foi treinada, era essa tendência que existia dentro dos dados, existia uma tendência forte a essa, porque as pessoas que trabalharam no banco eram preconceituosas, Certo. a IA vai fazer o mesmo. Ela Vai aprender o padrão que ela viu, Sim. dos dados que ela observou. Ela vai tirar a informação dos dados que ela observou. Se tem dados preconceituosos, ele vai refletir isso. Então você tem que tomar muito cuidado. Né? Mas muito cuidado mesmo para evitar esse problema quando você está criando um projeto. Entendi. Professor, agora eu acho que a pergunta que não quer calar. O chat GPT, Chegou, né? Chegou nele. Chegou, ele né? te ajuda na parte educacional? Há um aluno que não aprendeu aquele código ainda e... Vou jogar lá. Vou jogar lá. Não, vou colocar aí no chat GPT, vou fazer um e-book, vou fazer um código aqui. Sim. E eu gostaria que o senhor comentasse aí essa parte do chat GPT no seu âmbito hoje educacional. O chat GPT no âmbito educacional, eu já vi alguns bons usos do chat GPT. Por exemplo, na disciplina de chatbot que a gente trabalhou esse semestre, Sim. Teve um grupo que queria fazer recomendação de livros. Fazer um chatbot que a pessoa falava, eu quero um livro de romance, e o chatbot dele respondia dando uma recomendação de um livro de romance, um livro famoso. Interação. Isso. Tá. Então, como que eles criaram um banco de dados de livro deles dos temas? Eles pediam para o ChatGPT. Eles falaram, ChatGPT, me recomende 10 livros de romance, os 10 livros mais famosos. O ChatGPT recomendava, Estava lá. isso, listavam e eles validavam. Esses livros são famosos mesmo? Eles foram lá e validaram e criaram o banco de dados deles. Então foi um uso positivo Um uso positivo. para a educação. Porque ao invés do cara ir lá e ficar pesquisando no Google, e olhando e procurando livros famosos, ele já usou o ChatGPT, só validou a informação e colocou no trabalho. Certo. Usos negativos que a gente vê muito. Né? Lá o negativo, né? A parte... Que é a parte que, para mim, está prejudicando a educação, Certo. principalmente na área ADS, Sim. e que, na minha opinião, né, eu acho que isso aqui deveria ser uma ferramenta paga, o ChatGPT, que é a parte de geração de código. Por que eu acho que isso tinha que ser pago? Porque na educação gera um problema, por exemplo, você está querendo ensinar lógica básica para o aluno. Você está querendo ensinar lá comando if, else, o comando mais básico, a base da programação. Ao invés do aluno tentar aprender o que ele faz, ele vai lá e literalmente pega o enunciado do problema, joga no ChatGPT e o ChatGPT gera o código. Né? Então, às vezes acaba criando uma lacuna. Você vê que o cara está avançado no curso e ele não consegue ter conhecimentos básicos da parte de programação. Né? E outro problema é em prova também. Às vezes você está trabalhando numa prova, você tem que fazer uma integração, você precisa da internet e o aluno usa na prova. Né? Mas aí vem aquela questão que eu também sempre comento. Né? Esse semestre eu zerei muita prova por evidência de uso do ChatGPT. Fora do contexto aplicado em aula. Isso. Por quê? Porque dá para você detectar quando houve o uso ou não. Você explica um conjunto de comandos de programação em aula. De repente você vê uma questão com comandos muito mais avançados do que você passou em aula, e que não condizem nada com o que você passou em aula, Tem coisa aí. existe uma grande evidência que a pessoa usou a ferramenta. Né? E sem contar que, no exemplo que eu vi lá, eu pedia para uma aula de ciência de dados para gerar um gráfico. Né? A resposta do aluno tinha umas 5, 6 linhas, só que o comando que eu expliquei em aula resolvi em uma. Aí eles falam, pô, por que o cara seguiu uma coisa muito mais difícil, muito mais complexa que eu não ensinei, se não tinha uma forma mais fácil de fazer? Né? Então, para a educação, eu acho que tem um lado positivo, mas para a ADS eu acho muito mais negativo do que positivo. O senhor acha que dá uma certa trava a mente da pessoa, em vez de ajudar você? Porque assim, o que eu vejo é o costume. As pessoas, se os estudantes, os alunos, né, começarem a ver que o ChatGPT ele fornece essa linguagem de programação, acredito eu que vai gerar um vício, né, e na parte mental. Tudo que ele precisar ver, ele vai sempre recorrer ao chat, não vai raciocinar, não vai ficar madrugadas tentando entender processos, né, de linguagem de programação. Sim. Agora Acho que vamos... para responder eu vou ter que esperar. Só que esperar. O pessoal tá quase se matando ali. Exato. Quase